Oi, gente, como que vocês estão? Bom, mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre o self e sobre atenção no momento presente. Então, já dei uma pincelada nesses temas, né? Mas hoje a aula vai ser nesse foco central do Hexaflex. Quando a gente fala de self, a gente fala muito sobre a impressão que a gente tem de nós mesmos, sobre, né, tudo que veio da nossa bagagem histórica, de como as pessoas nos trataram e como nós tratamos a nós mesmos. E aí tem essa frase que eu gosto muito: se eu não sou meus pensamentos, então quem eu sou? Porque como a gente viu nessa parte da difusão, os pensamentos eles não são verdades absolutas. Então, se eles não são verdades absolutas, em quem acreditar, né? Como que a gente pode se guiar? E aí, quando a gente fala do self, o anseio do self é de pertencimento, é de se encaixar, de se sentir em um grupo. Então, até pensando no Darwin, né? Quando a gente fala do estudo dele, da origem das espécies, do estudo que ele tinha de que os comportamentos e as nossas ações, eles foram sendo, por meio da variação e da seleção, foram sendo perpetuados. Lembrei a palavra. E aí, quando a gente pensa lá atrás, né, numa forma bem assim, Homem das Cavernas, a gente tinha mais força de sobreviver em grupo. Então, se uma pessoa tava sozinha, ela provavelmente ela ia dormir, seria atacada. Quando ela tava em grupo, ela conseguia fazer esse revezamento. E aí, o ser humano, ele é uma espécie que não consegue sobreviver se ele não tá em grupo. Então, vamos pensar nos bebês, né? Eles são totalmente dependentes. Para poder gerar um grau de independência, demora muito, é muita coisa para ser desenvolvida. Diferente de outras espécies. Por isso que também a gente tem essa força maior do social, por isso que a palavra dos outros importa muito, né? A gente não pode ser hipócrita de falar, ai, eu não me importo com o que os outros pensam. Porque sim, você, mesmo que não conscientemente, não gosto muito dessa palavra, vocês sabem por quê, mas mesmo que não sendo de uma forma consciente, você vai sendo reforçado e os seus comportamentos, eles vão sofrer essa variação na probabilidade de ocorrência futura por meio do que as outras pessoas falam. E aí, por que eu venho com esse lado mais social? Porque quando a gente busca em sanar esse anseio de pertencimento, a gente pensa que uma pessoa inserida em algum contexto tem algum papel. Então a gente pode até começar a lembrar, ou até se a gente não sabe, né, se não é do nosso conhecimento, a perguntar como que eram as expectativas antes de você nascer, quais eram os sonhos, né, do casal dos seus pais que eles tinham com essa criança, como que foi essa parte do seu nascimento, quais foram as características que eles foram te nomeando. Quando você era pequeno, você era uma criança mais introvertida, extrovertida, o que você gostava de fazer, enfim. E aí, a gente vai captando esses papéis e às vezes quando eles aparecem em vários contextos, eles vão se grudando, como se a gente não pudesse mudar. E isso é muito perigoso, né? Porque a gente entra numa armadilha da linguagem, de novo. Então, não só no fusionados, mas também pensando que a gente não pode ser mais do que a gente é naqueles contextos, enfim. E aí, deixa eu mudar aqui. Eu trouxe alguns exemplos que eles podem aparecer e eles podem causar um sofrimento, porque olha, veja só, se eu falar eu tenho ansiedade social, então pela minha ansiedade social, eu não vou entrar em contato com as pessoas, eu não vou desenvolver habilidades sociais, eu não vou desenvolver ainda mais fobia social. E eu ainda, cada vez mais, vou confirmando esse medo das pessoas,
esse pensamento de que eu não vou lidar bem na presença dos outros, de que os outros vão me julgar, de que eu não vou estar num ambiente seguro. Então, ficar justificando os comportamentos por meio de um diagnóstico é muito perigoso, né? De, por exemplo, deixa eu ver. Vários outros diagnósticos podem se encaixar nos contextos em que eles são problemáticos. Então, sei lá, você quer muito entrar num curso que às vezes ele exige uma capacidade assim de concentração maior e você fala, ai não, mas eu tenho TDAH, eu não vou dar certo nesse lugar. E aí você deixa de te dar a oportunidade de conseguir desenvolver estratégias para poder lidar com isso. Então o transtorno, ele não é uma prisão. Ele, na verdade, pode ser muito libertador quando a gente usa ele a nosso favor para poder entender, para poder se autoconhecer, para poder ver quando ele aparece e também para poder mudar o que a gente pode, né? Então, trabalhar a aceitação daquilo que a gente não pode mudar e também a mudança, a ação comprometida daquilo que a gente pode mudar. Outra frase que eu trouxe aqui é: sou um líder nato. Então, quando você vai ouvindo isso, você vai acreditando que em todos os contextos você será um líder, e aí, se você entende que esse líder ele tem que mandar e as pessoas têm que obedecer, você provavelmente não vai conseguir ouvir feedbacks, você não vai conseguir ter uma interação com as pessoas de uma forma horizontal, então, às vezes você sempre vai estar se conectando de uma forma mais vertical, sendo superior, estando na parte de mandar, né, e os outros obedecer. E aí, às vezes, quando alguém te questionar isso, você pode falar assim: ai, as pessoas não me obedecem, mas é porque elas não conseguem ver meu potencial, elas são desanimadas, elas não têm sangue nos olhos, porque eu sou um bom líder. Então, você vai vestir essa armadura e essa armadura vai ficar tão rígida que vai até te impedir de se entender como um líder que pode mudar, né? Um líder que pode ser flexível ao contexto. E aí, eu usei esse exemplo de sou um fracasso, porque eu tirei das crenças da TCC mesmo. Porque é uma crítica que eu tenho que quando a gente identifica uma crença, às vezes a gente se veste com essa armadura da crença como se ela fosse uma coisa rígida e a gente esquece que a gente tem que trabalhar a aceitação e o compromisso da mudança, né? De ações comprometidas. Então, eu sou um fracasso, então eu não vou nem tentar, eu já sei que eu vou fracassar mesmo, já sei que vai dar errado. Então, cada vez se confirma ainda mais essa taxação, essa armadura, né? E a terapia, muitas vezes, ela é buscada quando o self é ameaçado. E a gente tem que ter uma atenção a isso, porque quando eu comecei a estudar arte, o processo de self era o processo que eu mais não dava bola. E hoje em dia é o processo que eu mais me atento, o processo que eu mais gosto de estudar, gosto de ler, porque a gente tá se relacionando com pessoas, então a gente tem que entender qual é o lugar que a pessoa se coloca no mundo, como que ela se vê, quais as potencialidades que ela vê nela mesma, porque às vezes a gente tá tentando mobilizar outros processos, mas o self dela tá muito conceitualizado. E isso vai travar o processo da terapia, né? Bom, deu até sede. E aí, esse é um exercício que eu trouxe da oficina da Marcela. Inclusive, participem da oficina porque é um lugar maravilhoso para poder tanto aplicar os processos na gente, mas também para poder levar exercícios criativos para os pacientes. E esse exercício é um exercício que na hora que ela fez me pegou muito e quando eu apliquei em outras pessoas, elas também ficaram assim, meu Deus, da onde isso veio? Como que eu não percebi isso antes? Então, eu vou fazer assim, eu vou ir falando as frases, mas você vai ter a missão de pausar o vídeo na hora que eu falar a frase. E aí você anota, pode ser escrito mesmo, num papel, num tablet, ou então anota digitado no bloco de notas. Anota da forma mais fácil que for para você conseguir
descarregar todos os pensamentos que venham a surgir na sua mente. E aí, quando você terminar, quando você não tiver mais nada para escrever, aí você passa para outra. Então, as frases são: eu gosto de, eu não gosto de, meu maior defeito é, minha maior qualidade é, eu não sou boa em, eu sou boa em, e eu devo tomar cuidado com. Essas foram algumas das frases que a gente pode fazer um exercício desse tipo, né? E eu acho que é muito legal porque, dependendo do contexto, se for um paciente que fala muito sobre família, então dá para colocar algumas frases nesse sentido, de o meu papel na família é, sabe? Para poder ir rastreando essas regras e esses pressupostos que tem ali nesse self, que às vezes pode estar muito rígido e talvez não vá surgir na terapia se a gente não colocar luz nisso, né? Aí esse exercício é maravilhoso, juro, façam. E aí tem uma metáfora que eu gosto muito, que eu confesso que eu demorei pra entender um pouquinho, mas imagina que dentro de nós temos muitas qualidades e muitos defeitos. Então pensa ali como a qualidade, esse tanto de peças, não entendo de xadrez, inclusive queria jogar, queria entender, mas enfim. Pense em qualidades essas várias peças pretas aqui e em defeitos essas várias peças brancas. E aí, por vezes, a gente se vê brigando para ver qual característica vai ganhar, qual característica vai se sobrepor a outra, e a gente fica insensível ao contexto. Na verdade, a gente não pode se resumir a peças deste lado ou peças deste lado, né? A gente não pode se taxar como uma pessoa boa ou ruim, uma pessoa isso ou aquilo, né? Como a gente já viu, é um contexto. Então, se o self é um contexto, que parte do xadrez ele seria? Ele não seria qualquer uma das peças, mas ele seria o tabuleiro. Porque o tabuleiro é a base, é o que contém todas as peças, é o que move as peças. Então a gente tem que se desprender desse lado de sou isso, sou aquilo, porque a gente pode ser múltiplo. Inclusive, a gente pode ser múltiplo em diversos contextos. E aí eu trouxe alguns exemplos. Sabe quando a gente tá na escola e aí aquela bem característica de, olha, você tem que ficar quieto, você tem que copiar o quadro, você tem que fazer a atividade, você não pode ficar conversando, você não pode questionar, porque, né, o que eu tô passando tá certo e eu sou detentora do conhecimento. E aí, se essa criança que tá dentro desse contexto de sala de aula, que pode ser tida como problemática de questionar, de querer conversar, de não parar quieta, de querer falar sobre o assunto, de não conseguir ficar nessa passividade só de ouvir e copiar o que foi dito e depois responder aquilo numa prova. Se essa mesma pessoa, que é tida como difícil, como um aluno problema, um aluno que tem que receber mais atenção, um aluno que sempre vai ser chamado pelas reuniões escolares, se essa criança for para um contexto de liderança, de criatividade, em um contexto de empreendedorismo que aguce essas características dentro dela, isso vai ser muito positivo. E o contrário também. Quando a gente exige que essa criança seja ali, ó, regrinha por regrinha, e aí ela vai para o mercado de trabalho, aí as pessoas vão falar, não, mas você tem que ser proativo, você tem que criar, você tem que... Sendo que ela não teve esse poder de criatividade e essa liberdade de ser antes, né? E aí, também coloquei outros contextos aqui, do tipo... Uma pessoa que é minuciosa demais, que é atenciosa demais para algumas coisas, às vezes ela pode desenvolver habilidades muito específicas em diversos campos. Então, não sei, uma pessoa que ama química,
pode ir para essa área da química, ela não precisa saber química, física, matemática, biologia, história, geografia, sabe assim? Não precisa dominar todas as matérias, até porque a gente não vai atuar com tudo sempre. E aí a pessoa que amava educação física, que sempre ia para os jogos escolares, que não parava quieta, que não queria ligar para escrita, para matemática, para nada do tipo, essa pessoa pode se tornar um atleta. E lembrando que eu não tô taxando ninguém, né? Podem ter atletas que amem química, que amem física, que amem português, enfim. Mas que dependendo do contexto, a gente pode ser muito bom e muito ruim. Por isso que lembram daquela metáfora do copo, bom ou mal? Não tem como a gente se definir assim. Da mesma forma que não tem como a gente definir um copo, né? E aí, uma coisa que a gente tem que parar pra pensar é de se apropriar da nossa história, de pensar o que disseram sobre você e como isso afetou a maneira como você vê o mundo e interpreta as experiências, né? E quando a gente pensa nesses comportamentos que normalmente vieram lá de trás e a gente tá carregando nas costas dessa nossa bagagem, assim, a gente tem que pensar quantas vezes essa narrativa te protegeu. Por exemplo, às vezes eu fico pensando, eu leio muito sobre bullying, né, sobre esse tema, assim, e eu gosto muito de ver também os dois lados. Ver o lado tanto das pessoas que sofrem bullying, mas também das pessoas que são a parte que ofende, né? Porque eu fico questionando, nossa, mas como assim? Até pensando nessa parte de comportamento da internet, as pessoas que cancelam, que falam. Essa atitude muito não punitiva em si, mas essa atitude de ofender, de atacar, às vezes pode ter sido uma defesa. Às vezes, na casa daquela pessoa, ela foi só ouvida quando ela atacou. Então, ou então, sei lá, indo para outros contextos, né? Às vezes você foi uma filha, como eu até. Eu fui essa criança super que não dá trabalho, que estuda muito, que tudo mais. E isso às vezes me protegeu de, né, não desagradar, de receber elogios, de ser uma criança que não desse dor de cabeça para os pais por pensar que os pais já têm problemas demais. E aí, na vida adulta, isso me gerou problemas no sentido de medo de desagradar, medo de não dar conta das coisas, medo de ser sincera, medo de pedir ajuda, medo de dizer não, enfim. Um monte de coisa que eu trabalhei na terapia durante esses anos, né? E aí, a gente pode pensar assim: quando essas memórias sobre os seus eus, né, sobre essas taxações, essas armaduras, vêm à tona, quais são os contextos que isso aparece e os contextos que isso te machuca? Porque em alguma parte da sua história de vida, esse comportamento foi funcional e agora passou a não ser em algum contexto. E aí, quando a gente pensa no que a gente quer ser, né, do legado até que a gente quer deixar, quando você olhar para trás, como que você gostaria de se ver? Quais histórias vão aparecer quando você começar a se mover em direção a esse caminho, né? Então, a gente não precisa pensar que esse contexto vai ser imutável, que a gente sempre vai ser essa pessoa que a gente foi do jeito que rotularam a gente quando a gente era criança. Não, a gente pode mudar. E aí, a gente vai chegar na parte da atenção no momento presente. É uma parte que eu amo de paixão. Essa eu acho que vai ser uma das aulas que mais me movimentam, porque são processos que eu demorei muito para trabalhar dentro de mim. Então eu reconheço a importância desses dois processos. E a atenção no momento presente é muito interessante, porque tem essa metáfora, eu uso essa metáfora sempre que eu posso, eu uso essa metáfora. Que é assim: imagina que eu dou na tua mão um parafuso, uma escova de dente e um isqueiro. E aí
esse parafuso eu coloco na parede e eu falo assim, olha, você tem que tirar esse parafuso da parede com esse isqueiro e com essa escova de dente. Se vira aí. O parafuso tá na parede, ele tem que sair da parede. Se vira com o que você tem. E aí, na hora que eu te falo isso, você pode estar pensando em várias formas. Ah, eu vou, sei lá, derreter a escova de dente e enrolar ela no parafuso para poder arrancar, ou então eu vou derreter o plástico da escova para poder moldar como se fosse uma chave de fenda e eu consigo tirar o parafuso, enfim. Sua mente pode ter diversas soluções para esse problema, porque nossa mente é solucionadora de problemas. Mas daí, vamos parar para pensar no sentido de esses objetos, eles não existem. Tudo bem que eles estão aqui, né, no slide, mas eles não estão presentes agora. Você pensou em manipular objetos que não estão, você não tá pegando eles. Isso na evolução das espécies, é uma coisa que fez com que o ser humano alcançasse um desenvolvimento gigantesco. Por isso que a gente, né, domina diversas áreas do conhecimento, porque a gente tem a metacognição, tem a capacidade de pensar sobre o pensamento, tem a capacidade de pensar sobre coisas que não estão aqui, que não estão no momento presentes, capacidade de prever, de tentar estudar previsibilidade, de tentar entender coisas que a gente nem precisa que elas estejam aqui. E isso, ao mesmo tempo que é a nossa maior bênção, é também nossa maior punição, assim, nossa maior, como que é o nome mesmo? Nossa maior maldição? Eu acho que é isso, eu acho que é maldição. Por quê? Porque a gente pensa em coisas que não estão aqui. Então a gente, por vezes, pode estar aqui, estou aqui agora, mas a minha cabeça está lá no passado, minha cabeça está lá no futuro. E aí, o que acontece? Esse piloto automático, que ao mesmo tempo pode ser bom, porque ajuda a criar hábitos, ajuda a fazer com que tarefas do dia a dia fiquem mais simples, né? Quem nunca começou a ir para um trabalho e aí no primeiro dia que você vai, você tem que ficar ali olhando o Waze e tudo mais. Mas quando você decora o caminho, você vai que vai, cantando suas músicas, fazendo performance e tudo mais. A parte boa é essa, dos hábitos e da rotina. A parte ruim é da gente se hipnotizar, da gente cair nesse piloto automático e não perceber que tá nele, de ficar nele e não conseguir sair. Então, por isso que esse processo é tão importante, pra gente conseguir sair desse piloto automático. E também essa parte da impulsividade. Muitas vezes a gente pensa que impulsividade é agir sem pensar, né? Quantas vezes a gente já entendeu que impulsividade é isso, mas não é agir sem pensar. É pensar e reagir sem identificar que aquilo foi um pensamento, né? Sem se dar conta de que ele pode ser verdade, ele pode não ser, enfim, de maturar esse pensamento, né? Entender que ele não é uma verdade absoluta. Então, assim, quando a gente fala de atenção no momento presente, quando a gente não está no momento presente, a gente pode estar em vários lugares, no passado ressentindo, no futuro se preocupando. E aí tem essa frase do Kung Fu Panda que é bem clichê, mas que eu adoro. Que é: o passado é história, o futuro é mistério e o agora é uma dádiva. E por isso se chama presente. Ai, muito fofo, muito clichê, amo. E aí, tem essa figura, né? Eu não achei o cartoon, tem um cartoon disso. Então eu criei essa figura, que é: se a gente pudesse fotografar um momento, esse momento aqui, né? Inclusive essa qualidade da imagem está um pouquinho ruim, mas tudo bem. É um momento entre um cachorro e um humano passeando ali. E a gente pudesse entrar na mente desses, tanto do cachorro quanto do ser humano, a gente ia ver que o cachorro tá pensando no momento presente, tá pensando no que tá acontecendo. E o humano, por vezes, ele pode estar aqui com o cachorro num lugar super legal e tudo mais, mas ele pode estar pensando no que ele tem que fazer, pensando em quanto dinheiro ele tem que ganhar para poder pagar as contas, pensando no trabalho, tendo ideias sobre outras coisas, pensando no carro que ele quer. Então ele tá pensando em coisas que não estão ali. Isso é muito ruim, né? Porque
faz a gente perder momentos. E a gente não consegue voltar no passado, né? Então, se a gente tá perdendo momentos, é uma coisa preocupante. E aí, quando a gente fala de se voltar, né, se ancorar no agora, a gente pode também pegar esse olhar de descobridor, esse olhar de criança e olhar de principiante. Para quem tava no mergulho em si, ano passado ou esse ano que a gente... Ano passado a gente terminou a leitura do livro O que te torna mais forte, né? Vários psis estão lendo também. Marcela já fez isso no Clube de Estudos em ACT. Também tem outros clubes de estudo sobre esse livro rolando aí de forma separada, né? E aí ele fala muito sobre esse self de descobridor, né? Então, essa parte de olhar como se você fosse um viajante. Sabe quando você vai para uma cidade e aí você fala, nossa, que legal deve ser morar aqui. E aí você vai em diversos pontos turísticos, você consegue experimentar comidas típicas. E aí, às vezes, você não faz isso na sua própria cidade. E aí você fica pensando, nossa, mas como assim? Porque você já tá tão acostumado com o seu contexto, a sua cidade ali, que você não olha ela como se você fosse um viajante, né? Você não olha ela com esse olhar de descobridor. E o olhar de criança, ele fala muito sobre essa parte de achar beleza nas coisas ordinárias, né? Então, coloquei aqui até o símbolozinho do Up, Altas Aventuras, porque eu amo esse filme, eu amo esse filme. Então, eu acho que esse filme me lembra a ter esse olhar de descobridor, esse olhar de criança. E essa frase é a frase para você levar, assim, escrever no post-it, deixar aí na sua mesa, para você estar aonde você estiver. Pode parecer besteira, inclusive eu até fiz um Reels esses dias. Não sei quando essa aula vai sair, mas fiz um Reels esses dias sobre isso, de estar no momento presente, estar onde o seu corpo está, não tá com a mente viajando e vagando por aí, né? E aí, quando a gente fala do atenção ao momento presente, durante a sessão, a gente pode ver esses processos acontecendo em tempo real. E isso é muito legal, é uma coisa que eu aprendi com a Má nas supervisões que ela dá, é que quando a gente tem essa perda do momento presente, em sessão, a gente pode mobilizar esse processo na hora, enquanto as coisas estão acontecendo. E aí isso vai gerar grandes mudanças, né? Porque, como ela diz, a terapia é uma estufa. É como se a gente estivesse tratando ali num ambiente seguro, e aí o paciente ele vai sair desse ambiente seguro e vai generalizar tudo que ele aprendeu para as outras relações da vida dele. Então, durante a sessão, se você tiver bocejando, com sono, olhando o relógio várias vezes, ou então se você vê que o paciente está olhando o relógio várias vezes, que ele tá ali meio apressado, que ele tá ali vendo as notificações, quer dizer que ele não está ali no momento presente. Quando você fala alguma coisa, pergunta alguma coisa, e daí o paciente responde nada com nada. Como se ele não tivesse te escutado, e realmente ele não te ouviu. Então, a gente pode sinalizar isso, né? De, olha, me parece que você não tá aqui. Onde sua mente foi? Pra onde sua mente viajou? Ou então, olha, percebi que a sua atenção não tá no momento presente. Onde que ela tá? Me conta, quais são os pensamentos que a sua mente está te falando nesse momento? E aí, a gente também pode até se vulnerabilizar em sinalizar quando a gente não tá no momento presente. Então, olha, me desculpa, eu me perdi um pouco no que você estava contando. Você pode recomeçar dessa parte aqui? Tanana, tanana. E a gente vai entendendo que o momento presente ele também é construído no momento presente. Não tem como a gente ficar planejando demais. A gente tem que sentir no agora. Então, quando a gente sente que a gente tá no momento presente, é quando a gente não vê o tempo passar. A gente entra nesse estado de flow, né? Nesse estado de tão imersivo no que a gente tá fazendo que o tempo parece que voa. De estar tão atento que a gente não precisa nem anotar, porque a gente sabe que a gente vai lembrar dessa informação que é muito importante e não tem como esquecer ela.
E também quando a gente consegue ter pausas intencionais entre as sessões, ou então até durante a vida, assim, né? Durante, sei lá, não precisa ser no contexto da psicologia, mas quando a gente consegue ter uma pausa. A Ura até usa uma metáfora que é o tempo do cigarrinho. Que todo fumante, se você é fumante ou você conhece um fumante, você sabe que o fumante ele arruma tempo para poder fumar. Então você tem que ter o tempo do cigarrinho da atenção plena. Você tem que ter pausas intencionais. E, enfim, maravilhoso essa metáfora, né? E aí, outras formas da gente mobilizar, né, essa atenção no momento presente é metáforas, né, de falar, assim, essas formas como eu demonstrei para vocês, mas também de fazer práticas de mindfulness. Porque o mindfulness, ele é muito poderoso. Ele, assim, mudou minha vida. Tem gente que vai dizer que não funciona. Né, como tudo na vida, para cada um vai ter um desenrolar. Então vai ter gente que realmente não vai conseguir praticar uma meditação guiada de mindfulness. Não vai dar certo. Mas vai ter gente que vai ajudar muito a mobilizar esse processo, né? Então, de práticas formais, a gente pode fazer o mindfulness eating, que é, né, eu coloquei o chá e o chocolate, porque são práticas mais conhecidas, mas você pode fazer com tudo que você estiver comendo, né? Na verdade, é até estranho que a gente fale que a gente precisa ter atenção ao que a gente tá comendo, é meio óbvio. Mas quantas vezes você não tá comendo e vendo a TV, mexendo no celular, né, e não prestando atenção no gosto, no cheiro, na forma com que você tá ingerindo esse alimento, se você tá com fome, se você tá com vontade, qual o seu nível de fome antes de comer, depois de comer, se você conseguiu perceber o seu nível de saciedade, se você comeu rápido demais, enfim. E aí também outras práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, que eu amo essa prática do banho. Então assim, mindfulness no banho pra mim é tipo um banho premium. Só que o meu banho premium é o banho de mindfulness, não é o banho da hidratação do cabelo, sabe assim? E também caminhando, né? A Marsha Linehan, a criadora da DBT, ela fala que quando a gente tá vivendo, a gente não consegue parar as situações pra poder, não, peraí que eu tenho que meditar aqui pra poder te responder uma coisa. Não, a gente não consegue, então a gente tem que ter essa capacidade de meditar de olhos abertos, então meditar caminhando, meditar fazendo as coisas do dia a dia, enfim. E aí, uma coisa importante que eu acho de falar, eu não vou me adentrar muito nessa parte do mindfulness, porque tem muito material pela internet. Já fiz a playlist da leitura do Atenção Plena por aqui. Então, maratonem essa playlist, tem todos os capítulos lá, com todos os links de prática. Então, não vou me delongar nessa aula por conta disso, né? Porque já tem material que eu fiz e tem muito material por aí na internet que você consegue achar. Mas o importante de salientar é que no Mindfulness a gente vai prestar atenção nos nossos pensamentos. A gente não vai não pensar em nada. Porque, como eu falei, não existe essa coisa de querer controlar os nossos eventos internos, né? Então, a gente vai olhar para os pensamentos como se eles fossem nuvens passando. Olha, eu noto que você tá aqui, que você tá presente, noto a sua importância, sei que você tá querendo me dizer isso, isso e isso, e deixo você ir. Veja esse pensamento como uma onda que se forma e que depois vai embora, que não fica o tempo inteiro. E também eu tenho que prestar atenção, né? Enfim, olha, se eu pudesse dar salientar esses processos dessa aula, eu acredito que eles são, assim, muito importantes mesmo. E vocês só vão conseguir ter essa virada de chave, né, de entender a importância deles, quando vocês começam a trabalhar em vocês mesmos. Então, tanto o self, que é múltiplo, tem tantas formas de trabalhar o self, quanto a atenção plena também.
São processos que a gente trabalha diariamente, são processos que a gente tem que ativar eles de uma maneira mais comprometida pra gente conseguir ser mais flexível, né? Alcançar a flexibilidade psicológica. Enfim, essa aula, esse tema é assim, tem um lugar especial no meu coração. Espero que vocês tenham gostado. E na aula que vem, na próxima aula, né, eu vou terminar de falar sobre os processos dentro do Hexaflex. Então é isso, até mais.